Nesse tutorial eu vou te ensinar como trabalhar com máscaras e camadas no Photoshop. Vem comigo! Você sabia que nem sempre o Photoshop trabalhou com camadas e máscaras? Pois é, as máscaras vieram na versão 2 em 1991 e as camadas vieram em 94 na versão 3 do Photoshop. Interessante, né? Existe um programa chamado Capture One. Ele mescla um pouco das funcionalidades que existe no Lightroom, trabalhar com catálogos, né? Só que no Capture One você consegue trabalhar com seções, que é interessante esse conceito também, e mescla coisas como trabalhar com camadas, máscaras, coisas que tem muito no Photoshop. Esse programa, o Capture One, eu criei um curso específico para ele, introdutório, para que você conheça esse programa e consiga já dar os primeiros passos e trabalhar na edição de fotos justamente com ele, porque ele é um programa muito bom, principalmente porque ele extrai o melhor do arquivo RAW e é excelente para quem gosta de trabalhar com cores. Então dá uma conferida lá no portal da VMakes, procura por Capture One que você vai encontrar. Mas voltando agora aqui para o Photoshop, vamos pegar essa imagem para exemplificar como é o trabalho em camadas. Vamos fazer uma analogia. Imagine que essa camada aqui é uma fotografia normal que você tem impressa. Agora, você pega essa camada, digamos, pega o que é um background, você pode transformá-la em camada, ou você pode criar uma cópia dela arrastando aqui para esse mais. Então nós temos aqui duas fotografias. Então imagine que você tem duas fotos impressas, uma em cima da outra. Vamos transformar essa aqui numa imagem preto e branco. Comando Shift U, eu já consigo tirar, né, toda a saturação dessa imagem, ou Ctrl Shift U se você utiliza o Windows. Nesse caso específico, nós temos então duas fotografias, uma preto e branco e outra colorida. Observe que, a partir do momento que a gente imagina que isso é uma fotografia impressa, quando a gente coloca uma em cima da outra, significa que a que está em cima, por ser opaca, vai ocultar totalmente a que está embaixo. Para a gente poder enxergar a camada que está embaixo, a gente vem aqui nesse olhozinho, clica nele para ocultar e a gente consegue enxergar então a camada que está abaixo. Então nós temos aqui duas versões dessa mesma imagem, né, preto e branco e colorida. Existe a possibilidade de nós trabalharmos também com opacidade. Como funciona isso? Imagine que você está imprimindo essa foto, ao invés de ser num papel opaco, papel fotográfico, você está imprimindo isso em cima de um papel transparente, como um poliéster, por exemplo, ou um papel vegetal. Então, por ser transparente, ele vai acabar ficando translúcido, você vai conseguir enxergar o que tem através dele e vai conseguir enxergar a camada que está abaixo. Nesse caso seria, vamos supor aqui, vamos colocar em 50%, clicando aqui em opacidade, digitar 50%, nós teremos então a camada, né, que seria, olha só, como se fosse um poliéster, ela ficaria mais ou menos assim, meio transparente, e em cima da camada que está totalmente opaca, ela acaba mesclando um pouco, e aí na nossa percepção parece que essa imagem está 50% sem saturação. Então essa é a forma que a gente tem de mais ou menos entender como funciona uma camada. Na vida real é como se fosse folhas de papel ou papel fotográfico sobrepostos um sobre o outro. Nós também podemos trabalhar com modos de mesclagem, que significa que nós temos a opção de dizer como essa camada de cima ela vai interagir com uma camada de baixo de acordo com uma variável que nós podemos definir aqui, que são todos esses modos de interação, que são os modos de mesclagem. E isso independe da opacidade, se ela está com opacidade baixa ou 100% da opacidade. Então, isso aqui é uma forma que a gente tem de criar novas características da imagem, criar algumas correções ou criar alguns modos artísticos. Nós vamos pegar, por exemplo, essa camada aqui e vamos transformar ela em modo de multiplicação, aplicar esse modo de multiplicação. Vai fazer com que ela multiplique todos os pixels com o de baixo. Dessa forma, vai criar uma imagem bem mais escurecida. Se nós quiséssemos clarear essa imagem, nós poderíamos estar utilizando o modo Screen. E olha só, a imagem toda fica mais clara. E com isso a gente consegue interagir, fazer correções na imagem e dar o aspecto que a gente deseja para a imagem. Agora que nós entendemos o que é uma camada e como elas podem interagir uma com a outra, nós também podemos determinar em que ponto elas podem interagir. Não necessariamente como essa aqui, que está interagindo na camada toda, a imagem inteira. Nós podemos dizer que não, eu quero que esse brilho, por exemplo, essa luz extra que eu criei, ele se aplica em apenas algumas determinadas regiões da imagem. E aí que entra as máscaras. As máscaras são uma espécie de proteção que nós temos para uma camada e nós determinamos a partir dela onde exatamente os efeitos vão ser criados.
Para criar uma máscara é muito simples. Nós selecionamos então a camada que a gente quer criar a máscara e clicamos nesse íconezinho que parece um retângulo com um círculo no meio. Com um clique, ele automaticamente vai criar uma máscara que é representada por esse retângulo. E observe que interessante. Esse retângulo mais clarinho que está aqui significa que a máscara está selecionada. Se nós clicarmos na camada, esse retângulo vem para cá. Então, quer dizer que nós pintarmos, por exemplo, com uma ferramenta como o pincel, e essa camada estiver selecionada nesse ponto, esse retângulo estiver nesse ponto, nós vamos estar pintando diretamente na camada. Então, para trabalharmos em máscara, nós temos que ter ela selecionada. Então, clicamos nela. Outra coisa que é importante saber é que, quando uma máscara ela está branca, significa que ela está mostrando tudo o que está naquela camada atual. Se nós clicarmos nela, como já está aqui, e dar um Ctrl I ou Command I, nós vamos inverter, ou seja, de branco ela vai ficar preta. E essa camada preta significa que ela está ocultando tudo o que está em cima nessa camada. E aí que entra, então, a gente poder trabalhar com a máscara para trazer detalhes apenas naquelas regiões que a gente deseja. É como se nós pegássemos e criássemos um furo naquela camada de papel que a gente tem e que vai fazer com que mostre somente um pedaço da imagem que está abaixo. E quem vai fazer esse furo, na realidade, é um pincel. Nós vamos utilizar, por exemplo, um pincel que nós vamos pintar na máscara de branco, preto ou algum tom de cinza. Branco vai trazer 100%, né, da informação naquele ponto. Preto, nesse caso, se ela fosse branca, iria ocultar 100% da imagem naquele ponto. E os tons de cinza são como se fosse a opacidade daquele ponto. Claro que nós podemos trabalhar com a opacidade do pincel, mas aqui ele vai interagir, ele vai funcionar um pouquinho diferente do que seria a gente trabalhar com tons de cinza. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a opacidade de pincel e flow, fluxo, existe um tutorial, está marcado aqui nesse card, que você vai conseguir entender um pouquinho mais a diferença entre um e outro, e aí depois, com esse conhecimento, você pode decidir se você quer trabalhar com o pincel usando apenas tons de cinza, ou com opacidades, ou flow, ou fluxo, né, dentro das máscaras utilizando o pincel. Então, nessa máscara que a gente tem aqui, que ela já está em preto, significa então que eu não estou aplicando absolutamente nada desse efeito screen que eu acabei de criar. Uma coisa que você pode fazer para visualizar temporariamente o que está abaixo é selecionar o Shift e clicar na máscara. Ela vai criar um X em cima e vai acabar temporariamente eliminando essa máscara. A partir do momento que você clica com o Shift novamente, ele traz de volta ela e ativa. Ou seja, você não precisou excluir a máscara, você apenas ocultou ela rapidamente. Mas então vamos lá, vamos pegar aqui um pincel. Eu vou marcar aqui para pegar de branco, porque nós temos a máscara em preto. E eu quero trazer alguns detalhes nessa minha camada. Eu vou utilizar o pincel, nesse caso, 100% e o flow 100%, porque se eu quiser trabalhar, nesse caso específico, com algum tipo de opacidade, eu posso escolher um tom de cinza aqui, para esse exemplo. Tá? Então, nesse caso, o que eu quero fazer? É trabalhar com o pincel em branco e vou aumentar ele um pouquinho e vou trazer um pouco mais de brilho no olho. Lembra que a gente utilizou o modo screen, ou seja, clareei toda a imagem. Se eu clicar agora aqui nesse ponto de branco, olha só, ele vai trazer bastante luminosidade aqui para os olhos. Nesse outro aqui também. Não está natural, não é essa a questão agora, mas nós vamos poder dizer que em algum momento nós podemos fazer esses ajustes e trazer mais detalhes, clarear a imagem pontualmente. Vamos pegar nesse fio de cabelo aqui, criar um também, e aqui nessa região também. Vamos fazer mais um aqui, mais outro aqui, talvez mais um aqui. Legal. Eu estou trabalhando com esse pincel, dureza, digamos, do pincel, em 100%. E observe que se eu reduzir agora para 0, eu vou ter um traço um pouco mais suave. Então isso é um recurso que a gente pode estar utilizando sempre, graduando entre a dureza do pincel, para que a gente consiga ter mais precisão no momento que a gente está trabalhando nessas máscaras, criando nossos efeitos. Aqui dentro, nessa mesma máscara, nós podemos criar uma suavização disso que a gente fez. Por exemplo, com ela clicada, nós podemos vir aqui em propriedades e abrir o feather, ou seja, a atenuação. Quanto mais a gente vai abrindo esses pontos, mais pixels a gente vai adicionando, ele vai suavizando. É como se a gente desse um Gaussian Blur para essa máscara.
E nós podemos, então, agora ver que esse efeito ficou muito forte. Nós podemos vir aqui, nessa camada, e diminuir a opacidade dela para, por exemplo, vamos colocar 15%, 16%. E, para a gente ver como era o antes e depois, é só ocultar aqui nesse olhozinho. Dessa forma, a gente consegue visualizar se aquilo que a gente estava querendo fazer funcionou. E então a gente consegue pegar através da opacidade e definindo o quanto, né, dessa máscara vai, de fato, ser aplicada na camada de baixo ou não. Se nós quiséssemos inverter, nós poderíamos estar utilizando até o modo de multiplicação e estar escurecendo essas regiões. Não é o caso aqui na necessidade, então tudo vai depender da forma que a gente escolher trabalhar com esse modo de mesclagem, combinando uma máscara com o modo de mesclagem e com o tipo de camada que tem acima. Não tem que ser necessariamente uma camada igual, no caso que eu fiz aqui é uma camada em tons de cinza, poderia ser inclusive até mesmo um texto. Vamos pegar aqui, clicando no T, letra T, eu vou ativar o texto, eu vou escrever aqui texto. Ok. Vou dar um Ctrl T, ou um Command T, e vou aumentar esse texto um pouquinho mais. Vou colocar ele aqui bem grande, só para a gente visualizar como funciona com qualquer outro tipo de situação. Posso pegar esse texto e colocar ele no modo Soft Light. Olha só, ele já criou um outro tipo de interação. Então não precisa necessariamente ser uma camada, uma fotografia. Pode ser um vetor, pode ser um texto. Se eu quiser, por exemplo, eu posso dizer que em algumas regiões da imagem eu quero que tenha uma opacidade a mais. Por exemplo, vamos pegar nessa camada mesmo do texto, eu vou criar a máscara, vou colocar aqui o pincel então em 50% mais ou menos, não precisa ser exato, e aí eu vou definir que, pintando de branco com o pincel, nessas regiões aqui em cima dela eu quero um pouquinho mais fraco, e olha só, conforme eu vou pintando aqui, ó, eu vou diminuindo somente nessas regiões. Olha que interessante. Então eu posso criar modos de mesclagens de acordo com a minha necessidade e ao mesmo tempo posso controlar o quanto eu posso aplicar dentro de cima da imagem ou não utilizando o pincel. E agora depende muito de você, de usar de sua criatividade e praticar bastante para ficar fera nessa questão de máscaras e camada. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, e se tiver alguma sugestão de algum tipo de tutorial que você gostaria de aprender comigo, deixe nos comentários também. Não esquece de seguir o canal se você ainda não está seguindo, e deixe seu joinha, que a gente agradece. Até o próximo!